Vamos lá, pessoal, desenvolver mais uma reflexão aqui no canal. Dessa vez, eu vou conversar com vocês sobre a questão dos críticos que tem com o Bolsonaro. E a partir disso a gente vai colocar o posicionamento deles e qual é o assunto central que deveria ser tocado e eles não tocam, e é justamente por este fato de não tocar no assunto central do problema da realidade brasileira que eles podem ser considerados de direita. E por que não de esquerda? É isso que eu vou desenvolver com vocês aqui. São 4 personalidades que estão aí no mundo da opinião pública, fazem parte da mídia e dos jornais em geral, estão aí sempre falando, propondo cursos, internet, etc e tal. Trata-se do Luiz Felipe Pondé, Leandro Carnal, Marco Antônio Villa e Reinaldo Azevedo. Eu vou pontuar cada um deles de maneira bem sintética e expor de maneira bem geral as ideias deles, e aí a gente chega na conclusão que eu falei anteriormente. Qual que é o assunto central do qual eles não tocam e por que eles não podem ser considerados de esquerda. Vamos começar pelo Leandro Carnal. Leandro Carnal é um historiador, que vocês sabem, bem conhecido aí nas redes, e ele sempre anda falando aí do Jean-Paul Sartre, da questão do existencialismo. Eu não sei se vocês sabem, mas o existencialismo é uma escola filosófica que surgida nos anos 50 com Jean-Paul Sartre e Albert Camus. E o Sartre ele tem uma frase que o Carnal gosta muito de propor, que a existência precede a essência. O que isso significa? Significa que a existência do homem vem primeiro que a essência. O que seria essa essência que ele fala? O Sartre, no caso, ele vai dizer que não há algo que vem determinar a sua vida e construir o seu jeito de ser. Ele pensa num plano imanente e bem terreno. Não há Deus, nenhum outro plano metafísico que vai orientar a vida do homem. Sartre é um filósofo ateu. Tá? Então, portanto, você constrói a sua vida. Você realiza a sua vida. Tudo depende de você. O Sartre é um cara muito importante lá no pós-guerra, que ele vai se aliar ao marxismo e é um intelectual público que vai, de maneira incisiva, lutar pelas causas públicas, pela justiça social. O Leandro Carnal, ele pega essa questão da existência e precede a essência, ele aplica isso à sua vida e ele vai falando nos vídeos dele para outras pessoas também. De que maneira que isso ocorre? Ele era um cristão, ele conta nos seus vídeos e de repente ele diz lá que não viu mais sentido na questão de ser cristão e virou ateu. Isso é uma experiência dele. E então ele vai usar isso de maneira bem geral nos vídeos dele e na conduta da vida dele, que isso fica bem de maneira bem clara nas falas dele. Que é o quê? Eu sou o sujeito dono da minha vida. Eu sou o construtor da minha vida. A existência depende de mim. Pegaram aqui? A liberdade depende de mim. Tudo depende do indivíduo. É este o ponto que o Leandro Carnal pega no Jean-Paul Sartre. A partir disso, ele não ultrapassa esse plano, que aí tem a ideia sartriana, que é de uma ação coletiva, de você observar o mundo do ponto de vista marxista mesmo, como Sartre observou. Luta de classes, problemas sociais, capitalismo. O Leandro Carnal não toca nesse ponto em relação
ao desenvolvimento do capitalismo brasileiro, até porque os pontos de interesses que ele coloca sempre são relacionados à questão da religião, dos preconceitos. Ele sempre coloca do ponto de vista da história. E uma característica interessante que vocês observarem é que ele coloca questionamentos e ele sempre diz nos vídeos dele que faz você pensar. Se você gosta ou não gosta, a ideia é essa, de você ser provocado. Então, aqui no meu ponto de vista, ele não ultrapassa esse plano, porque ele deixa as pessoas utilizarem a reflexão e abre margem para dúvidas em relação ao seu posicionamento. Ele mesmo diz: tem algumas pessoas que acham que eu sou de direita, outras acham que eu sou de esquerda. Isso aí não tem importância. Tem importância sim. Uma pessoa que se diz de esquerda, como nós aqui do canal, nós lutamos por justiça social. Esse é o ponto cerne de quem é da esquerda. Nós entendemos que existem homens que vencem na vida por meio de exploração daqueles que fazem eles levantar. Esse é o desenvolvimento do capitalismo. A crítica da esquerda é justamente nisso, nesse desenvolvimento do capitalismo moderno. E no caso do desenvolvimento do capitalismo brasileiro é o quê? É a financiarização da educação, da sociedade no geral, e a desindustrialização cada vez mais radical, e alavancando os indivíduos para o mercado de serviços. Esse ponto cerne, para onde a sociedade brasileira está caminhando e por que isso ocorre dentro do capitalismo brasileiro, isso não é tocado por ele. Ele traz reflexões históricas, mas esse ponto-chave central, que é determinante, não é colocado. Tá certo? O segundo é o Luiz Felipe Pondé. O Pondé é um filósofo, tem a formação em filosofia, tudo, fez lá um doutorado em Dostoiévski, trabalha com assuntos de religião, etc. e tal. Colunista na Folha. Ele se diz um filósofo trágico. Eu já fiz um vídeo aqui criticando os artigos dele, os posicionamentos dele em relação a questões da política. Ele também namora um pouco essa questão da existência, mas no que se refere à questão política, parece que ele tem uma birra com a galera da esquerda. Se vocês verem um artigo que ele escreveu na Folha de São Paulo, onde ele fala do Biden e do Trump, ele força a barra dos conceitos filosóficos no sentido de transvalorar esses conceitos e reconfigurá-los ao ponto de, se você olhar o conceito e a tradição filosófica, você não entende o que ele está querendo dizer. O que eu estou querendo dizer aqui? No artigo ele diz o seguinte, que ele está com raivinha porque o Biden foi eleito, essa é a realidade. Ele diz que Biden é um conservador. O conservador é aquela pessoa que deseja manter a ordem das coisas. Ela não está interessada em mudanças profundas. Que eu saiba, o Biden ele está interessado em mudanças em comparação à política de Trump. Isso tem que ficar bem claro. Em comparação à política de Trump. Ele vai reconfigurar, reconstruir a casa após uma destruição sistemática da República Americana, colocando acessibilidade e mais justiça, implementando um capitalismo mais suave, quase um estado de bem-estar social. Se a pessoa, que eu saiba, a pessoa que luta por justiça social e igualdade, ser conservador, já é forçar a barra demais. E nessa parte, Pondé força a barra. Na outra parte, que é pior ainda, ele diz que o Trump não é um conservador, ele é um nihilista.
Como assim? Prestem atenção. O niilista, o sujeito niilista, vocês podem até... Vou dar uma dica aqui de uma obra do Fyodor Dostoiévski, que é Os Irmãos Karamazov, que é em russo é o Bratia Karamazov, onde ele diz que o niilista é aquele sujeito que é ausente de valores. Para ele, tanto faz. E ele faz essa comparação com Trump. Trump tem valores claros e bem específicos e delimitados. Exemplo: favorável à supremacia branca, favorável às políticas de americanos para americanos, age de maneira xenófoba, age de maneira preconceituosa e racial, racista, quer dizer. Ele tem esses posicionamentos. E como que ele vai ser niilista, sendo que o niilista é ausente de total valor? Está errado também. Ele escreve isso na Folha de São Paulo. Qual é o problema disso? Muitas pessoas dormem nesse barulho, vão acreditar nesses conceitos colocados de maneira equivocada e vão ouvir isso e passar para o outro. É aquela velha história. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então não pode isso. Isso está completamente errado. O Pondé é um cara que se coloca de maneira direita, que ele se fala que é da direita, favorável ao mercado, porque ele fala que o capitalismo é o que trouxe de maior avanço na sociedade. Os vídeos dele, vocês podem ver os vídeos dele, ele sempre fala isso. Ele tem um livro chamado Marketing Existencial que fala disso também. Tem o Guia Politicamente Correto da Filosofia, onde ele coloca de maneira contrária essa tradição esquerdista. E também ele, quando ele vai criticar Bolsonaro, a mesma coisa que o Leandro Carnal quase não toca no assunto, a não ser quando são coisas mais específicas, como racismo, essas coisas que aí ele vai mais pro ponto da história. O Pondé, ele critica algumas ações relacionadas à conduta do presidente para a República. Mas o ponto central que eu falei para vocês, que é em relação ao desenvolvimento do capitalismo brasileiro e aonde esse desenvolvimento está nos levando, isso não é tocado. Não coloca, por exemplo, o avanço cada vez mais desigual da sociedade, o avanço da sociedade neoliberal, a destruição da República, o avanço das reformas. Aliás, ele fala que é importante as reformas não são importantes, elas apenas acentuam ainda mais a desigualdade e implementam o desejo de uma sociedade neoliberal. Isso não é tocado por ele. Por quê? Porque ele defende tais pautas de reformas. Quais reformas que eu estou falando aqui? São 4. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma trabalhista e tem a reforma do Estado, administrativa. São essas principais que, caso elas passem, a Previdência e a trabalhista já passou, faltam 2. Se essas passarem, a administrativa e a tributária, essa vai alavancar a sociedade brasileira ao nível de um Chile. Mas o Pondé não toca nisso. Vejam, os argumentos desses dois permanecem na superfície, tanto Karnal e quanto Pondé. Aquilo que deveria ser radical, ou seja, ir nas raízes, ser radical é isso, ir nas raízes do problema, eles não vão, porque não é de interesse deles. O terceiro é o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo é a mesma coisa. Ele vai na superfície de condutas do Bolsonaro relacionadas a seus discursos, a forma preconceituosa como ele age, mas também não vai naquilo que o Pondé também não vai, que é aprofundar o discurso nas raízes de analisar o capitalismo brasileiro e para onde ele está indo e de que maneira que isso acentua a desigualdade. Não.
Reinaldo Azevedo se coloca como um liberal. Então ele é favorável às reformas. Ele é um neoliberal também. Então, portanto, não esperem uma crítica além desse plano da superfície que eu já falei para vocês. O outro também, o último, é o Marco Antônio Villa. Ele vai na mesma toada. Ele é mais incisivo nas críticas. Ele diz sobre a destruição da República. Porém, todavia, entretanto, o mesmo assunto que eu já falei dos 3 anteriores. Ele não coloca ações e nem discursos da análises mais profundas no que se refere à análise da superestrutura e o desenvolvimento do capitalismo brasileiro e de que maneira que isso é nocivo para a sociedade brasileira. Não coloca, por exemplo, o desenvolvimento da financeirização do Brasil e a destruição das indústrias, a desindustrialização delas também, e de que maneira isso faz com que as pessoas sejam jogadas para a informalidade e resta-lhes apenas o desenvolvimento de trabalhos, de comércios e serviços. Vejam, não se enganem ao achar que estas 4 personalidades são críticas. Elas são críticas até um determinado ponto. Porque a partir desse ponto em diante que eu disse, do aprofundamento da análise mais radical, de mostrar o problema na raiz para as pessoas observarem o que realmente está acontecendo na sociedade brasileira, eles não vão contar. Não esperem uma análise mais profunda neste sentido. Então, por esta razão, é preciso que vocês tenham bem claro quem é quem no processo de análise da realidade política brasileira. Não adianta eu ficar aqui, por exemplo, falando de análises porque o Bolsonaro disse uma frase racista, ou porque no discurso ele não falou nada do João Alberto. Não, o que interessa aqui é o avanço da sociedade neoliberal, da qual ele está propondo, a destituição das instituições republicanas, o avanço do capitalismo financeiro e a desindustrialização do nosso país e o aumento acentuado da desigualdade social entre as pessoas. Eu não sei se vocês viram, saiu recentemente dados do IBGE em relacionado à desigualdade das pessoas. Sugiro que vocês vejam, vão lá no site do IBGE e deem uma olhada. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo de concentração de renda. Com o avanço do capitalismo financeiro, que não é obrigado a construir indústrias e fornecer trabalho e emprego para as pessoas, ou seja, eles vão sobreviver por meio de ações, o dinheiro gerando dinheiro, resta-lhes o quê para a sociedade, as pessoas no geral? E em busca da mera sobrevivência diária cotidiana, uma vez que não há indústria, não há comércio, serviços e trabalho. Há só trabalhos precários. Alguns analistas marxistas vão dizer que é a uberização da vida. Ou vocês podem pegar o filósofo Byung-Chul Han, que ele vai dizer o que é a fragmentação da sociedade como um todo, é a liberdade que é dada para você autoescravizar-se, para você ser empreendedor de si mesmo, uma vez que não há patrão, não há indústria. Você é autônomo de sua vida, ou seja, você faz o seu horário, você faz o seu trabalho, você faz seu salário e se você quiser ganhar bem mais, ser bem sucedido na vida, você que tem que se matar para trabalhar. É esta a realidade da qual eles não tocam, porque esse é o ponto da ferida que deveria ser tocado e não tocam.
Tá certo? É preciso que vocês vejam isso. É preciso que vocês tenham em mente, bem claro, esse tipo de situação. É preciso que vocês entendam como que o desenvolvimento dessa financiarização do mundo e do Brasil está acentuando ainda mais a desigualdade social e jogando uma multidão de pessoas para trabalhos cada vez mais precários. Tenham isso em mente. Tá certo? Recados finais. Se você não leu o meu livro Ódio à Política, Ódio ao Pensar, que eu lancei esse ano, e o outro, Linguagem e Ideologia, que é um livro mais específico, mais acadêmico, fruto de minha dissertação de mestrado em filosofia, se vocês querem lê-los, manda um e-mail aqui, uma mensagem no canal, deixe o endereço do e-mail de vocês que a gente envia gratuitamente. Isso faz parte do processo de formação da consciência crítica brasileira para a construção de uma esquerda crítica e reflexiva. Tá certo? Não deixe de dar o like, compartilhe o vídeo e vamos continuando na luta. Até mais.